Boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, no dia 10 de novembro, finalzinho do ano, nós vamos aprender a como dar uma volta completa no edital da Secretaria de Educação do DF em apenas 23 dias. Professor, vou fazer Valparaíso. Perfeito para você também. Então, olha só, deixa eu abrir aqui o guia de estudos. Hoje nós vamos fazer o simulado de número 10, tá? Deixa eu demonstrar aqui para você. Boa noite, Rosenice, que entrou agora. Então, olha só, gente, hoje nós vamos fazer o simulado de número 10. O que nós vamos ver no simulado de número 10? Nós iremos ver temas educacionais e pedagógicos, com fundamentos legais da educação especial inclusiva e o papel do professor, pedagogia com relações entre sujeitos, conhecimentos e realidades, temas educacionais e pedagógicos com educação, sociedade e prática escolar, isso por meio das questões, tá? Educação inclusiva, com diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem e estratégias de intervenção aplicada, pedagogia, com relação professor-aluno, e direito administrativo com controle da administração, controle administrativo, controle judicial e controle legislativo. Professor, por que direito administrativo? Eu adicionei as matérias de direito administrativo e informática ao nosso guia de estudos, porque essas matérias foram cobradas recentemente no último concurso de professor efetivo do DF em 2022, tá? Em 2022. Então, aqui no nosso guia de estudos para professor efetivo do DF, está em tela, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Hoje nós estamos no dia 10. Olha só, até o dia 9, hoje nós estamos no dia 10. Vamos ver esses conteúdos aqui por meio das questões. Lembrando que o material já se encontra no grupo. Ai, professor, alguém aqui é a primeira aula? Alguém aqui está aqui pela primeira vez? A Arlete está aqui desde sempre, é minha aluna. A Nilde também está vindo sempre. A Wandra já é minha aluna também. Alguém está aqui pela primeira vez? Escreva para mim no chat. Alguém está pela primeira vez? Rosenice também já veio outra vez, né, Rosenice? Então, olha só, gente, esse aqui é o guia de estudos para professor efetivo do DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital, passando por todos os conteúdos, em apenas 23 dias. Até o dia 9, a gente fechou 50% do edital. Olha só, ao final da aula de hoje, vocês lembram aqui do botão finalizado, ó? Quando eu marco finalizado, ele demonstra aqui no nosso guia de estudos o quanto a gente já avançou do edital. Então, olha só, ao final da aula de hoje, nós iremos fazer o simulado, né? Com todos esses conteúdos e todas essas matérias aqui, ó. Ao final da aula de hoje, a gente vai ter fechado 54% do edital. Professor Guilherme, não participei das aulas anteriores. Está gravada essas 9 primeiras aulas? Tá sim. Lembrando, ó, que ali pelo dia 20, dia 25, a gente vai dar a primeira volta completa em toda a Secretaria de Educação. Então, no final desse mês, eu já irei iniciar novamente o guia de estudos da Secretaria. Ou seja, nós estamos aqui, ó, no dia 10, Quando eu chegar aqui no dia 23, depois que eu fechar o mês, eu volto para o dia 1. Professor Guilherme, quantas vezes dá para eu fechar o edital até a data da prova? A gente vai fechar o edital com uma média de 5 a 7 vezes, tá? 5 a 7 vezes, voltas completas em todo o edital. Aqui no guia de estudos, ó, nós temos o botão principal. Tem um botão aqui chamado análise, cara, aluno, e eu deixei uma análise completa para você de todas as matérias. Eu analisei mais de 500 questões, por matéria, e cheguei à seguinte conclusão, ó. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança. Verde, de alta cobrança. E em vermelho, de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você aqui no guia de estudos, ó. Hoje, no dia 10, nós iremos ver temas educacionais e pedagógicos com fundamentos legais da educação especial, inclusive o papel do professor. É um tema que cai pouco nas questões da banca Quadrix. Nós vamos ver as questões ali no próximo bloco. Pedagogia, relações entre sujeitos, conhecimentos e realidades. É um tema que cai pouco nas questões da banca Quadrix.
Educação, sociedade e prática escolar, em termos educacionais e pedagógicos, cai pouco. Diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem, cai pouco. Agora, a relação professor-aluno em pedagogia cai muito e controle da administração e direito administrativo cai muito. Professor, por que você colocou direito administrativo? Porque direito administrativo e informática caíram no último edital de professor efetivo. Então, olha só, aqui no edital verticalizado, eu tenho todas as matérias que a gente estuda aqui no meu guia de estudos. Ó. Primeira matéria. Primeira matéria. Primeira matéria é português. Português, língua portuguesa, né? Depois, conhecimentos acerca do DF, legislação, informática, direito administrativo, aí em conhecimentos complementares, educação inclusiva e em conhecimentos específicos, pedagogia, que é aquela parte de currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, olha só, não vamos enrolar, vamos começar o nosso simulado, lembrando que seguindo os conteúdos aqui do dia 10, tá? Que acabamos de ver, vamos lá para o simulado. O simulado já se encontra também lá no seu guia de estudos, tá? Lá no seu grupo, desculpa. Se encontra lá no nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu só abrir aqui o simulado que eu mandei para você. Vou abrir aqui agora para mim também. Perfeito, ó. Simulado 10. Simulado de número 10. Meu nome aqui, né? Mentor Guilherme. Meu WhatsApp para você e o meu Instagram. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha lá no Instagram. Como é que vai funcionar? Simulado de número 10, seguindo o guia de estudos. Lembrando que eu dividi o guia de estudos em 23 simulados. Ao final desses 23 simulados, a gente dá uma volta completa em todas as matérias, todos os conteúdos. Depois a gente retorna fazendo isso diversas vezes, fechando o edital diversas vezes, revisando, tá? Então, como vai funcionar? Ó, temos educacionais e pedagógicos. Conteúdo vermelho. O que isso quer dizer? Que cai pouco nas questões da banca quadrix. Eu vou ler a questão para você, vou dar um minutinho para você responder, e logo depois eu vou passar o gabarito e corrigir. Então vamos lá, ó. Primeiro conteúdo, lembrando que hoje nós vamos estudar 6 matérias, tá? 6 matérias. Ó, temas educacionais e pedagógicos. Primeira questão. Fundamentos legais da educação especial, inclusiva e o papel do professor. Primeira questão. Com base nos fundamentos legais da educação especial, inclusiva e o papel do professor de educação física, qual das seguintes ações é mais alinhada ao atendimento dos requisitos legais e pedagógicos para a inclusão de estudantes com deficiência física nas aulas de educação física? A. Utilizar os mesmos critérios de avaliação para estudantes com deficiência que para os demais alunos, garantindo igualdade de tratamento. B. Designar atividades físicas alternativas para estudantes com deficiência, separando-os dos demais durante as aulas. C. Adaptar o ambiente, os equipamentos e as atividades para garantir a participação efetiva de todos os alunos nas aulas. D. Excluir alunos com deficiências severas das aulas regulares de educação física para evitar riscos de lesões. Ou D. Solicitar que assistentes pedagógicos conduzam as atividades de educação física para alunos com deficiência, enquanto o professor foca nos demais alunos. Então, olha só. Qual é o requisito aqui para os alunos? Qual é o requisito aqui para os alunos com deficiência? O que eles devem fazer? A, B, C, D ou E? Responda para mim no chat e daqui a pouquinho eu corrijo a questão. A, B, C, D ou E? Analise a questão. Um minutinho para você. Renata, seja bem-vinda. Um minutinho para você. Responda a questão para mim no chat. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.
Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão, letra C. Eu vi que muita gente acertou, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Muita gente acertou, mas vamos corrigir a questão para aqueles que não acertaram, né? Então, olha só. A questão aborda a inclusão de estudantes com deficiência física nas aulas de educação física, destacando a importância de atender aos fundamentos legais e pedagógicos da educação especial e inclusiva. Para responder corretamente, é necessário compreender as diretrizes da inclusão escolar e o papel adaptativo do professor de educação física. Então, olha só, análise da alternativa correta, caro aluno. Qual é a alternativa correta? Adaptar o ambiente, os equipamentos e as atividades para garantir a participação efetiva de todos os alunos nas aulas. Essa alternativa é correta, caro aluno, porque ela está alinhada com os princípios de inclusão que visam garantir que todos os estudantes, independente de suas limitações físicas, tenham acesso às atividades pedagógicas. Adaptar o ambiente, os equipamentos e as atividades permite a participação efetiva de todos os alunos, promovendo a inclusão e respeitando as necessidades inclusivas. Eu deixei aqui a correção bem prolongada de todas as alternativas, mas vamos dar uma avaliada aqui juntos. Olha só, utilizar os mesmos critérios de avaliação? Não. Designar atividades físicas alternativas para estudantes com deficiência, separando, isso aqui é segregação, também não dá. A C é o nosso gabarito, né? Excluir os alunos com deficiência? Também não. Solicitar que assistentes pedagógicos conduzam as atividades enquanto o professor faz de outra maneira? Dar atenção para os outros estudantes? Também não, tá bom? Eu deixei uma análise mais completa para você, justificando cada uma das alternativas. Você dá uma olhadinha no seu material, que já se encontra no grupo em casa, tá bom? Próxima questão. Com base nos fundamentos legais da educação especial inclusiva e o papel do professor, julgue o item subsecutivo. O professor tem papel secundário na inclusão escolar, cabendo aos sistemas de ensino o papel primordial de aplicar diversas políticas educacionais que promovam as condições adequadas para o início da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. Um minutinho para você, questão certa ou errada? Responda para mim no chat. Um minutinho para você, questão certa ou errada, responda para mim no chat. Quem entrou agora, a gente está na segunda questão, tá? Vamos fazer questões hoje de 6 matérias, seguindo o nosso guia de estudo professor efetivo do DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Hoje nós estamos no simulado de número 10, apenas a segunda questão das diversas que vamos fazer. Então, seja todo mundo bem-vindo, Arlete, Elciana, Flávia Pires, todas as minhas alunas, Ivonete, minha aluna também, Júlia, Márcia, Maria, Marleide, Nilde, que em breve vai ser minha aluna, né, dona Nilde? Paula, Raquel, Renata, Rosenice e o André, que já é minha aluna. Questão certa ou errada, responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão errado. Vamos entender por quê? Olha só. Para resolver essa questão, é fundamental entender o papel do professor na educação especial e inclusiva, né? O tema central é sobre a importância do professor no processo de inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais. Então, olha só, está errada a questão. Vamos entender o porquê? A afirmação de que o professor tem um papel secundário na inclusão escolar é incorreta. Na verdade, o professor, caro aluno, desempenha um papel fundamental e primário nesse processo. O professor é o responsável por adaptar o currículo, criar... Então, olha só, qual é as responsabilidades do professor? Quais são as responsabilidades do professor? Adaptar o currículo, criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e desenvolver estratégias pedagógicas que atendam às necessidades específicas de cada aluno. Ele é um mediador que facilita a interação entre os alunos e o conteúdo, promovendo o desenvolvimento de todos de forma equitativa. Equitativa, ou seja, dá aquilo que lhe é necessário. Embora os sistemas de ensino sejam essenciais e responsáveis por implementar políticas educacionais inclusivas, a atuação prática e diária do professor é crucial para a efetividade dessas políticas. Portanto, tanto os sistemas de ensino quanto os professores têm papéis importantes, mas o envolvimento direto do professor com os alunos torna sua função insubstituível. Ou seja, você é insubstituível, eu sou insubstituível, nós somos insubstituíveis na vida adaptativa do nosso aluno com deficiência.
Assim, afirmar que o professor tem um papel secundário na inclusão é um equívoco, tá? Justificando a marcação da alternativa como errado. Gabarito da questão aqui errado. Próxima questão. Com base nos fundamentos legais da educação especial inclusiva e o papel do professor, julgue o item subjetivo. É garantido o acesso à educação para crianças e adolescentes com deficiência, sem distinção entre rede pública e privada, permitindo-se, em algumas situações, a cobrança para esse público de valores adicionais pelos sistemas particulares de ensino. Gabarito da questão certo ou errado, responda para mim no chat. Um minutinho para você, responda para mim no chat, gabarito da questão certo ou errado. Mais um segundinho para você, já vamos corrigir a questão. Vamos corrigir a questão, ó. Gabarito da questão errado, tá? Vamos entender? Olha só, cara aluno, o tema central da questão aborda a educação especial inclusiva e o papel do professor nesse contexto. O foco é compreender os fundamentos legais que garantem o direito à educação de crianças e adolescentes com deficiência, tanto na rede pública quanto na privada, tá? Então, olha só, vamos entender. De acordo com a legislação educacional brasileira, especialmente a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que você já conhece, que é a Lei 13.146 de 2015, e a Constituição Federal de 1988, é vedada. O que significa que é vedado? É proibido qualquer forma de discriminação ou cobrança de valores adicionais por parte de instituições de ensino para alunos com deficiência. O princípio é proporcionar igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Assim, a alternativa está errada porque não é permitido, tá, cobrar valores adicionais. Ó, não é permitido a cobrança de valores adicionais, tá? Agora nós vamos evoluir, olha, para a matéria de pedagogia. Agora nós vamos ver pedagogia, relações entre sujeitos, conhecimentos e realidade. Tá vermelho aqui, você já sabe que é um conteúdo pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Como tem um pessoal que chegou atrasado, né? Vamos recapitular aqui para esse pessoal quais são os conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje. Acabamos de ver o primeiro conteúdo. Agora nós vamos ver os demais conteúdos, ó. Na aula de hoje, nós acabamos de ver as questões de fundamentos legais da educação especial inclusiva e o papel do professor. Agora vamos ver as relações entre sujeitos, conhecimentos e realidades em pedagogia. Depois vamos evoluir para educação, sociedade, prática escolar em temas educacionais e pedagógicos. Vamos ver em educação inclusiva a diferença entre dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem e estratégias de intervenção aplicada. Logo em seguida, a relação professor-aluno em pedagogia e vamos fechar com direito administrativo, controle da administração. Lembrando que os conteúdos vermelhos caem pouco na prova, conteúdo amarelo cai de forma intermediária e conteúdo verde cai muito nas questões da banca Quadrix, tá? Agora nós vamos voltar para o nosso simulado, lembrando que ele se encontra lá no nosso grupo, mas antes da gente avançar no nosso simulado, eu vou rapidinho fazer a nossa chamada. Como vai funcionar a nossa chamada? Eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo agora, escrito chamada. Tem duas formas de você responder a chamada. Você pode curtir a mensagem ou você vai, o que eu prefiro, vai me enviar presente no privado, tá? Na nossa sala de aula, lá na Secretaria de Educação, você não faz a chamada? Aqui eu faço a chamada também, tá? Então, eu vou falar seu nome rapidinho. Você pode clicar em cima da mensagem que eu mandei no grupo e curtir, ou você clica e responde para mim no privado. Presente.
Então vamos lá, bem rapidinho. Ó, Arlete, Jenny é a nossa chamada. Euciana, Flávia Pires, Ivonete Rodrigues, Júlia Marta Marinho, Maria Betânia, Maria Sil, Nilde Lustosa de Andrade, Paula Rodrigues, Raquel Amaral Pereira, Renata Paula, Rosenice Ribeiro e Wandra Gomes Salles. Você que está assistindo no meu canal do Instagram ou no meu canal do YouTube, eu sei que você também está no nosso grupo de questões, responda a chamada com presente. Tem duas formas de você responder a chamada. Tanto enviando o presente no privado, eu vou conferir daqui a pouquinho, tá? Ou curtindo lá. Ó, a Renata já respondeu, a Flávia Pires respondeu, a Marta respondeu, a Nilde respondeu, a Arlete respondeu, a Paula respondeu, só essas, né? Ó, quem falta responder? A Wandra, a Rosenice, a Renata, a Raquel, a Maria Silva, a Maria Betânia, a Júlia, a Ivonete, a Flávia Pires, a Euciana e a Diene. Daqui a pouco eu vou conferir de novo quem respondeu a chamada, tá? Deixa eu ver quem curtiu aqui lá no grupo, que essas também. E vamos voltar aqui. Ó, agora a Ivonete respondeu e a Deninha também respondeu. A Jussiara respondeu, eu acho que ela está como Maria, né? E a Flávia. Vamos voltar aqui para agora pedagogia, relações entre sujeitos, conhecimentos e realidade. Pedagogia, conhecimento pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Vamos lá, então, olha só. A educação problematizadora busca estimular a consciência crítica da realidade e a postura ativa de alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem, de forma que não haja uma negação ou desvalorização do mundo que os influencia. Sendo assim, a educação é encarada como um ato político e as relações estabelecidas entre alunos e professores devem ser embasadas em interações de respeito entre sujeitos e cidadãos, de modo a construir conhecimento crítico e centrado na busca pela autonomia. Assinale a alternativa que corresponde ao autor da supracitada pedagogia. Então, olha só, vamos ver aqui. A educação problematizadora busca estimular a conscientização crítica da realidade, a postura ativa dos alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem. Então, olha só, processo de ensino-aprendizagem busca estimular a consciência crítica, postura ativa de alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem, de forma que não haja uma negação ou desvalorização no mundo que os influencia. Sendo assim, a educação é encarada como um ato político. Olha só, também levar em consideração o ato político e as relações estabelecidas entre alunos e professores devem ser embasadas em interações de respeito entre sujeitos e cidadãos, de modo a construir conhecimento crítico e centrado na busca pela autonomia. Então, olha só, essa palavra aqui é importante. Assinar a alternativa que corresponde ao autor da supracitada pedagogia. Autonomia, estimular a consciência crítica, postura ativa de alunos. E aí, é a Deia Lene, é a Alicia Fernandes, a Magda Soares ou Paulo Freire, que busca aqui a autonomia do aluno, consciência crítica, postura ativa entre alunos no processo de ensino e aprendizagem. Qual é o autor dessa supracitada pedagogia? É a Délia Lene, a Alicia Fernandes, a Magda Soares ou Paulo Freire? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Ó, agora a Maria também respondeu, né, Maria? Quem mais? A Rose também respondeu. Rose também, minha aluna, né, Rose? Muito bem-vinda à mentoria. Está começando praticamente, se bem que a Rose já estava vindo antes de se tornar aluna, né, Rose? Não está começando hoje, já está indo bem a Rose. Professor, eu estou com dificuldade em dar presença como presente. Eu dei curtida, tá? Tá, ó, a Raquel, a Jussiara, a Renata, a Wandra e a Flávia curtiu. Funciona, tá? Funciona. Quem é aluno novo, fica até o final, que no final eu vou tirar um minutinho para aconselhar vocês nas dúvidas em relação ao guia de estudos. Vamos corrigir aqui a questão, ó. Gabarito da questão é a letra D. Letra D,
Paulo Freire. Letra D, Dr. Paulo Freire. Deixa eu ver aqui o que vocês responderam. Ó, a maioria respondeu letra D. Vamos entender aqui, olha, tema central da questão. A questão aborda o conceito de educação problematizadora, que propõe o desenvolvimento da consciência crítica e uma postura ativa e reflexiva de professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. Esse tema é fundamental, caro aluno, para concursos de pedagogia, pois relaciona-se diretamente à prática pedagógica transformadora e à construção da autonomia dos sujeitos. Vamos ver aqui, ó. Educação problematizadora é um conceito central na obra de Paulo Freire, especialmente em livros como Pedagogia do Oprimido. Segundo Freire, professora, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção conjunta. Alunos e professores são vistos como sujeitos ativos, capazes de refletir sobre sua realidade e transformá-la por meio do diálogo e da crítica. Essa abordagem contrasta com a educação bancária, que vê o estudante como receptor passivo. Justificativa da alternativa correta, de Paulo Freire. Paulo Freire é reconhecido internacionalmente como o principal autor da educação problematizadora. Ele defendia que a educação deve ser um ato político, ético e libertador, promovendo respeito, diálogo e autonomia. O texto apresentado no enunciado faz referência direta a esses princípios. Quais são os princípios? Ó, o respeito, o diálogo e a autonomia. Com a valorização das interações, o respeito mútuo e a busca pela autonomia, características centrais do pensamento de Freire. Vamos conhecer as outras? Ó, Adélia Lehner, embora seja importante autora na área de alfabetização e didática, Lehner não é referência da educação problematizadora. Seu enfoque, o enfoque da Lehner está nas práticas de leitura e escrita na escola. Já o enfoque da Alicia Fernandes destaca-se por estudos sobre dificuldades de aprendizagem e relações afetivas no processo pedagógico, mas não pela pedagogia crítica ou problematizadora. Já Magda Soares, renomada pesquisadora em alfabetização, letramento e linguística aplicada, Magda Soares não é autora no conceito de educação problematizadora. Estratégia de interpretação, cara aluno. Estratégia de interpretação. Ao ler questões desse tipo, atenção às palavras-chave, como consciência crítica, postura ativa, ato político e autonomia. Olha, marquei tudo isso aqui para você no enunciado, né? Marquei tudo isso para você no enunciado. Por isso que é bacana fazer questão em conjunto. Esses termos remetem diretamente à pedagogia de Paulo Freire. Cuidado com alternativas de autores conhecidos por outros temas da educação, como esses autores aqui, pois podem ser pegadinhas para confundir o candidato. Próxima questão. Transversalidade e interdisciplinariedade se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Ambas apontam a complexibilidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os diferentes e contraditórios aspectos. Entretanto, ao se afirmar que se refere a uma abordagem epistemológica dos objetivos dos conhecimentos, o que está sendo tratada é... Vamos ler de novo. Transversalidade e interdisciplinariedade se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis. Então, olha só. Conhecimento é transferido como dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Então, o ato de conhecer ele é isento e distanciado. Ambas apontam a complexibilidade do real e a necessidade de se considerar que se refere a uma necessidade de se considerar a teia de relações entre seus diferentes e contraditórios aspectos. Então, olha, os aspectos são diferentes e são contraditórios. Entretanto, ao se afirmar que se refere a uma abordagem epistemológica dos sujeitos do conhecimento, o que está sendo tratado nessa abordagem epistemológica? A transversalidade, a independência, a aprendizagem, a transdisciplinariedade ou a interdisciplinariedade. Na abordagem epistemológica, quais desses conceitos aqui são abordados? A transversalidade,
A independência, a aprendizagem, a transdisciplinariedade ou a interdisciplinariedade? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Responda para mim no chat, um minutinho para você. Mais um segundinho para você. Vamos corrigir a questão? Ó, então a questão, gabarito letra E, tá? Gabarito da questão, letra E. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui antes da gente corrigir. Deixa eu ver o que vocês marcaram aqui. Muita gente, algumas pessoas marcaram, vocês ficaram entre a C e a E, né? Então vamos entender aqui, ó. Vamos entender melhor o tema da questão e os conhecimentos necessários para resolvê-la. A questão aborda a importância da transversalidade e da interdisciplinariedade na educação, conceitos que desafiam uma visão fragmentada do conhecimento, sugerindo uma concepção, sugerindo, na verdade, uma compreensão mais holística. Holística, então, olha só, holística e interconectada da realidade. Esses termos são fundamentais para quem estuda pedagogia, pois refletem abordagens pedagógicas que buscam integrar diferentes áreas do conhecimento para proporcionar uma aprendizagem mais significativa. Quando a questão menciona uma abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento, ela está se referindo a como entendemos e estudamos a natureza do conhecimento em si e como diferentes disciplinas podem se conectar para formar uma compreensão mais completa e complexa da realidade. Então, olha só. A interdisciplinariedade é uma compreensão mais completa e complexa da realidade. Então, olha só, a interdisciplinariedade é a abordagem correta aqui, porque ela busca integrar conhecimentos e métodos de diferentes disciplinas, mostrando as relações entre elas e como elas se complementam para um entendimento mais amplo e objetivo de estudo. Olha, quando ele fala interdisciplinariedade, eu penso em duas coisas. Eu penso multimatérias, vou colocar assim, multimatérias, ou seja, multidisciplinar, e penso mais uma coisa, direitos humanos. Penso na hora em direitos humanos também, tá? Porque ele está trazendo esse multidisciplinarismo junto com os direitos humanos nas questões, é o que eu tenho visto. Então, olha só, a interdisciplinariedade é a abordagem correta aqui porque ela busca integrar conteúdos e métodos de diferentes disciplinas, mostrando as relações entre elas e como elas se complementam para um entendimento mais amplo do objetivo de estudos. Esse conceito é essencial em uma educação que valoriza a complexibilidade e as múltiplas dimensões da realidade. Agora, vamos analisar aqui, caro aluno, as alternativas incorretas. Olha só, transversalidade. Embora a transversalidade também seja uma prática educacional importante que visa tratar certos temas de forma integrada em diversas disciplinas, ela não está diretamente relacionada à abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento. Transversalidade se refere mais à inclusão de temas transversais, como ética, cidadania e diversidade em diferentes disciplinas escolares. Já a independência, esse termo está incorreto no contexto da questão. Dependência não se refere à integração de disciplinas ou abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento, mas sim à autonomia ou separação entre áreas do conhecimento, entre áreas ou elementos. Aprendizagem. Embora a aprendizagem seja um conceito central na educação, não é o termo certo para descrever uma abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento. A aprendizagem se refere ao processo pelo qual o aluno adquire conhecimentos, habilidades e atitudes, mas não capta a ideia de interconexão entre disciplinas. Já a transdisciplinariedade vai além da interdisciplinariedade,
buscando uma integração ainda maior que ultrapassa as fronteiras das disciplinas acadêmicas tradicionais. Embora relacionada, não é exatamente o termo correto aqui, pois a questão está mais focada na relação entre disciplinas específicas e suas epistemologias. Por fim, a interdisciplinariedade é a resposta que melhor se encaixa na descrição de uma abordagem que integra diferentes áreas do conhecimento para uma compreensão mais ampla e complexa da realidade. Então, pensou em interdisciplinariedade, vai pensar em o quê? Multimatérias, multidisciplinariedade e direitos humanos. Agora nós vamos evoluir, olha, para temas educacionais e pedagógicos, lembrando, temas educacionais e pedagógicos, educação, sociedade, prática escolar, lembrando que esse aqui é um conteúdo pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Qual é a ideia aqui da mentoria de questões, cara aluno? A ideia aqui é que eu te traga as questões chaves para o seu conhecimento, que você vai estudar aí na sua casa, olha só. Aqui no meu guia de estudos para professor efetivo do DF, que você dá uma volta completa no edital em apenas 23 dias, nós não estamos vendo essas matérias hoje, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver educação, sociedade e prática escolar. Olha só, educação, sociedade e prática escolar. Mas, aí na sua casa, você pode ver mais questões dessas matérias. Olha só, qual foi a primeira conteúdo? Fundamentos legais da educação inclusiva. Se você clica aqui, ó, aqui tem uma coluna de questões. Se você clica aqui, ó, nesse primeiro número 5, você cai nas questões de fundamentos legais da educação. Se você clica aqui no número de baixo, você vem para a pedagogia, relações, sujeitos e alunos. Se você clica no número subsequente, você vem para o conteúdo que vamos ver agora, educação, sociedade e prática escolar. E assim por diante, tá? E assim por diante. Deixa eu clicar em uma aqui para você, para te fazer a demonstração. Ou seja, eu passo o guia de estudos para você, passo todas as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questão, estudo por simulados e a redação. E aqui nas aulas ao vivo, você vem para praticar comigo. O Andra, você que entrou na mentoria recentemente, você já assistiu ao tutorial do Guia de Estudos? Olha só aqui, ó, Pedagogia, Educação, Sociedade e Prática Escolar, Banca Quadrix. Só foram, em toda a história da Banca Quadrix, só 10 questões foram cobradas desse conteúdo, ou seja, cai pouco. O Andra, você está com o microfone aí? Sim, professor. Você que assistiu, boa noite, minha querida. Você que assistiu ao tutorial do Guia de Estudos, você aprendeu lá que a gente dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. E aí, o que você entendeu lá? Que você vai estudar por meio dos meus materiais, né? Lembrando aqui, ó, que quando você entra na mentoria, você recebe, ó, todos os materiais, ó. Aqui, ó, tem uma coluna do dia, da matéria e do conteúdo. Na mentoria, você vai receber todos os materiais, videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões. O André, me fala aí com as suas palavras, o que você entendeu aí desse processo de mentoria? Como que vai funcionar o seu estudo em casa e o que nós vamos fazer no ao vivo? Então, eu sou um pouco tímida para falar, tá, gente? Mas eu estou gostando muito. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, esse investimento. E assim, fica tudo mais claro para a gente, né? Principalmente quando você trabalha fora, e aí você tem também a oportunidade de estar estudando mesmo, em movimento, no ônibus. Então, eu estou amando. Eu, particularmente, as aulas assim, são maravilhosas, sabe? E para mim está sendo muito bom. Espero, assim, não esclareci muito, né? Entrei recentemente, mas o método do professor, ele é excelente, excelente. E eu estou gostando muito das aulas. Quem ainda não adquiriu a mentoria, Sim. faça Fala um isso, pouquinho porque para é eles, muito bom. assim, da diferença da parte metodológica que você trabalhou lá no tutorial do Guia de Estudos para a turma de questões que eles estão vendo aqui. O Então, que você aprendeu professor, com o tutorial? aí é um pouco complicado para falar, porque assim, Fala eu não, com as suas não cometi palavras. com as minhas palavras, Isso. como que eu posso dizer? Você vai ver as Ai, técnicas de gente, estudo, de revisão, tem as as técnicas de diferenças de revisão, aí você metodologia. faz a semana, quando você completa mais ou menos 7 dias, né? Já tem a parte para você voltar para revisar, entendeu? Uhum. Eu Ó, que entrei ela está tem. falando aqui da revisão, gente, olha só. Quando você marca o finalizado aqui, desperta um cronômetro da revisão de 7 dias. Ou seja, daqui 7 dias, os conteúdos que estiverem em vermelho ou amarelo aqui nas questões,
eles vão ficar laranja para você automaticamente. Ou seja, o próprio guia de estudos vai te avisar que chegou o momento de você fazer a revisão, tá? Ou seja, os conteúdos em amarelo ou vermelho, o guia de estudos mapeia para você e vai te avisar, olha, professora, chegou a hora de fazer a revisão. Bacana? Então é isso aí. Olha, essas aulas aqui são as aulas de questões, mas dentro da mentoria para professor efetivo do DF, que é um acompanhamento individual e personalizado, temos também as aulas de metodologias de estudos, metodologias de revisão, metodologias de estudo da legislação e a metodologia de estudos simulados, questões e redação. Inclusive, isso já tem tudo disponível lá no meu canal do YouTube. Quem tiver interesse, professor, não sei como começar a estudar, se estudo pelo videoaula, por PDF, ou se vou para uma questão, se vou ler a legislação, me procura lá no WhatsApp que eu te oriento. Vamos continuar aqui. Temas educacionais e pedagógicos, educação, sociedade e prática escolar. Assunto pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Então vamos lá. Considerando a perspectiva da teoria crítica da sociedade, agora vamos ver a teoria crítica da sociedade. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta, tá? Então, olha lá. Segundo a teoria crítica da sociedade, qual é a incorreta? O preconceito é uma reação de defesa individual, um fenômeno cultural operado pela mecanização do trabalho que elimina a necessidade do pensamento. B. O preconceito pode ser caracterizado sobre dois aspectos, estereotipo e discriminação. Ambos são processos que contribuem para a produção da exclusão. G. O estereótipo é definido como um grupo de pensamentos ou representações provenientes da cultura, engessado pelo modo de vida mecanizado e menos reflexivo, que é aplicado repetidamente, independentemente das demandas. A discriminação conforma a reação diante desse objeto, normalmente negativa, e se manifesta por meio da segregação e da marginalização. D. O preconceito não é uma reação de defesa individual operada pela mecanização do trabalho, que elimina a necessidade do pensamento. Ou E. No processo de marginalização, os alvos do preconceito são compreendidos como parte do grupo, mas têm status diferenciado, isto é, são colocados à margem. E aí, na teoria crítica da sociedade, qual é a incorreta? A, B, C ou D? Um minutinho, A, B, C, D ou E? Um minutinho para você, responda para mim no chat, logo depois a gente vai corrigir a questão. Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão, letra D, tá? Letra D, eu acho que geral errou, né? Olha, a Nilde acertou, parabéns, dona Nilde. Muito bom. Então vamos ver aqui, gente, ó. Essa questão exige conhecimento sobre teoria crítica de sociedade. Qual é o bacana dessa mentoria de questões, gente? Eu passo o guia de estudos para você, você faz as questões na sua casa e aqui eu trago só as questões mais quentes para a gente evoluir o conhecimento. Então, olha só, resolvendo a questão. Considerando a teoria crítica de sociedade, embasada por José Leon Crockett, analisemos cada uma das alternativas e apontemos a incorreta. A tá certa, né? A B também tá certa, a C tá certa. Vamos entender aqui. Qual foi o erro da letra D? O preconceito não é uma reação de defesa individual operada pela mecanização do trabalho. Então, se está errado, é porque é sim uma reação de defesa individual operada pela mecanização do trabalho que elimina a necessidade do pensamento. Então, olha só. Conforme já mencionado na questão A, indivíduo preconceituoso percebe o mundo de forma ameaçadora.
julgando-se impotente para lidar com as dificuldades que a realidade pode lhe trazer. Tal situação faz perder a capacidade de reflexão, bem como prejudica sua abertura à experiência, fatores fundamentais à compreensão da diversidade humana. Por isso, é correto dizer que o preconceito é uma reação de defesa individual, um fenômeno cultural que elimina a necessidade do pensamento. Deixa eu ver aqui qual foi a que vocês mais marcaram. A letra E. Vamos ver aqui o porquê que a E está certa, ó. No processo de marginalização, os alvos do preconceito são compreendidos como parte do grupo, mas têm status diferenciado, isto é, são colocados à margem. Olha só, certo? O processo de marginalização realmente caracteriza a ação de colocar à margem. Os sujeitos vítimas de preconceito são membros pertencentes ao mesmo grupo social que opera o preconceito. No entanto, são considerados inferiores no que se refere a status social. Bacana? Próxima questão. O currículo na pedagogia básica da Secretaria de Estado de Educação do DF fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Tá, currículo em movimento, tendo o texto acima como referência inicial, julgue o seguinte item. O trabalho pedagógico compreende que a transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. Questão certa ou errada, responda para mim no chat. Um minutinho para você. Questão certa ou errada, responda para mim no chat. Um minutinho para você. Certo ou errado? Marcaram certo, né? Vamos ver aqui. Gabarito da questão, dessa vez está certo. Parabéns para vocês. Deixa eu ver se alguém errou. Eu errei, professor. Errou, Andra. Vamos corrigir, então? Ó, a alternativa está correta, que afirma que é verdadeiro o fato de que o trabalho pedagógico compreende que a transformação da prática social inicia-se a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. Essa afirmativa está fundamentada em preceitos da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, as quais valorizam a realidade dos alunos e a contextualização do ensino. Olha só, no contexto da pedagogia histórico-crítica, a educação é entendida como um instrumento de transformação social. Então, olha só, pedagogia histórico-crítica, o que é educação? É um instrumento de transformação social. Isso implica considerar que o processo de ensino-aprendizagem não é neutro e que deve estar conectado às evidências dos estudantes. O currículo que se fundamenta nesse enfoque busca superar a visão tradicional de que o conhecimento é algo pronto e acabado, transmitido de forma vertical e descontextualizada. Já a psicologia histórico-cultural, por sua vez, desenvolvida por Levi Vygotsky e outros teóricos, também enfatiza a relevância do contexto social e cultural no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. Assim, a aprendizagem é vista como um processo sócio-histórico no qual os indivíduos constroem conhecimento de maneira ativa e através da interação com o meio. A realidade socioeconômica dos alunos é um fator crucial que deve ser levado em conta no desenvolvimento do currículo, conforme mencionado no enunciado, reconhecer os estudantes e suas realidades, e a escola se posiciona como um espaço de diálogo e reflexão crítica, contribuindo para uma prática social mais consciente e transformadora. Portanto, a afirmativa está correta, reconhecer que a educação tem o potencial de ser transformadora quando considera a realidade dos educandos, permitindo que eles se vejam como parte do processo educativo e não apenas como receptores passivos de conhecimento. Gabarito da questão, correto. Agora, olha só, a gente vai evoluir para educação inclusiva,
diferença entre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem e estratégias de intervenção aplicada. Lembrando que conteúdo vermelho, ele é pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Vamos lá, olha só. Em determinado contexto escolar, uma criança típica do terceiro ano do ensino fundamental, apresenta inúmeras dificuldades sociais, sobretudo a falta de estabelecimento de vínculos com os pares, que se manifesta desde a educação infantil e tem se agravado. A relação dessa criança com os conteúdos é incipiente para a série escolar em que ela está matriculada. Então, olha, a relação da criança é incipiente para a série escolar em que ela está matriculada. E o alto número de faltas sem justificativa, implica em muitos conteúdos não sejam vivenciados e exercitados por ela. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A prática docente deve atentar para as dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscando identificar sintomas e manifestações de possíveis transtornos gerais de aprendizagem que demandam encaminhamentos para ações especializadas e individualizadas. A prática docente deve atentar para as dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscando identificar sintomas e manifestações de possíveis transtornos gerais de aprendizagem que demandam encaminhamentos para as ações especializadas e individualizadas. Um minutinho para você responder para mim no chat, certo ou errado? Lucília, seja bem-vinda. Um minutinho para vocês, responda para mim no chat. Deixa eu só tirar um print aqui da gente. Eu já coloco a questão novamente. Vou colocar a questão em tela novamente. Um minutinho para vocês, responda para mim no chat. Questão certa ou errada. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito certo. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Geral acertou, né? Que bênção. Vamos entender? Olha só. A afirmativa está correta porque a prática docente eficaz deve, de fato, considerar a dificuldade de aprendizagem dos alunos. Professores têm a responsabilidade de observar e identificar sinais que possam indicar a necessidade de avaliações mais aprofundadas, conduzindo as possibilidades, as possíveis encaminhamentos para intervenções especializadas. Essa postura proativa é fundamental para garantir que todos os alunos tenham oportunidades iguais de aprendizado e que intervenções apropriadas sejam feitas em tempo hábil. Próxima questão. Com relação ao planejamento escolar e à educação inclusiva especial, julguem o próximo item. É função do atendimento educacional especializado diagnosticar as dificuldades e os transtornos de aprendizagem e, posteriormente, encaminhar os alunos para tratamento. Questão certa ou errada, responda para mim no chat. Questão certa ou errada. Mais um minutinho para você, responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Ó, questão errada, tá? Deixa eu ver o que vocês marcaram. Marcaram errado.
Vamos entender, ó, o erro da afirmativa está em atribuir com atendimento especial especializado, o AEE, a função de diagnóstico e encaminhamento para transtorno, quando, na verdade, sua função é mais voltada para a promoção de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao currículo e um ambiente inclusivo. A compreensão do papel de cada profissional e serviço no contexto da educação inclusiva é fundamental para a atuação efetiva e ética no ambiente escolar, garantindo assim um atendimento às necessidades de todos os estudantes. Bacana? Então, olha só. Determinado contexto escolar, é o mesmo texto. Vamos seguir aqui. A prática docente deve atentar para as dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscando identificar sintomas e manifestações de possíveis transtornos gerais de aprendizagem, que demandam encaminhamentos para ações especializadas e individualizadas. Parece que é a mesma questão, deixa eu ver aqui. Essa questão aqui eu repeti, tá? Então vamos anular essa questão aqui, a gente já fez. Vamos avançar. Agora, vamos para um assunto que é mais cobrado, né? Pedagogia, relação professor-aluno. Eu estou devendo uma questão para vocês desse conteúdo aqui, tá? Eu trago na próxima aula, na quarta-feira, às 20 horas. Agora vamos, ó. Relação professor-aluno, conteúdo de intermediária, cobrança nas questões da banca Quadrix. Intermediária cobrança nas questões da banca Quadrix. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Vamos lá, ó. Na escola tradicional, a respeito da relação professor-aluno, julgue o item seguinte. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor, uma perspectiva hierárquica. Um minutinho para você, questão certa ou errada. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Questão certa ou errada. Questão certa ou errada. Lucília, você que chegou agora, curte a mensagem que eu mandei lá no grupo, escrito chamada, por favor. Vanete também, que chegou agora, curte a mensagem que eu deixei lá no grupo, escrito chamada, por favor, para responder a chamada. A gente fez a chamada mais cedo. Acho que Solange também, que chegou agora. Vou colocar de novo lá, para vocês curtirem, ó, chamada. Ou me manda presente, professor, no privado, tá? Mandei de novo, ó, chamada. Quem ainda não respondeu, Vanete, Solange, Lucília, curta que eu vou mandar mensagem para vocês para liberar alguns materiais para vocês, simulados, e as aulas passadas que ficaram gravadas, ó. A Vanete já curtiu. A Solange, deixa eu ver, mandaram. A Vanete curtiu, quem mais curtiu? A Solange também. Falta só... Acho que falta só a Lucília. Lucília, curte também lá, tá bom? Vamos corrigir a questão, gente? Ó, gabarito da questão, certo. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Mais 15 minutinhos a gente termina, tá? Vai até o final, vale bastante a pena. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Aonde é para curtir? Lá, eu escrevi a chamada lá no grupo, no WhatsApp. Ah, tá. Aí curte lá a palavra chamada, tá bom? Tá, ok. Obrigado, dona Lucília. Muito bem-vinda, tá? Obrigado a vocês. Vamos lá, corrigir então, olha só. A afirmativa está correta e reflete as características da escola tradicional em sua abordagem pedagógica. Neste modelo, a relação entre professor e aluno é de fato baseada em uma perspectiva hierárquica, onde o professor é visto como a autoridade máxima no ambiente educacional. O respeito à sua competência
Técnica é uma das pedras angulares nessa relação. O professor é considerado o detentor do conhecimento, responsável por transmiti-lo aos alunos, que são vistos como receptores passivos desse conhecimento. Isso aqui, gente, na escola técnica, tá? Não vai confundir as bolas. Esse modelo é caracterizado por uma dinâmica de ensino centrada no professor, onde as aulas são geralmente expositivas e o conteúdo é transmitido de forma unilateral. O que é unilateral? O professor transmite e o aluno pega de forma passiva. O aluno tem a função de ouvir, memorizar, reproduzir as informações, muitas vezes sem espaço para questionamento ou reflexão crítica sobre o que está sendo ensinado. Portanto, a relação é vertical, onde o professor tem posição de superioridade em relação aos alunos. Bacana? Questão correta. Quanto à relação professor-aluno e o compromisso social e ético do professor, julgue o item. O processo de interação humana tem uma função educativa, uma vez que na relação com o outro, os indivíduos ensinam e aprendem. Em uma abordagem afetiva, o valor pedagógico da relação professor-aluno constrói pelo diálogo, pela escuta atenta, pela apresentação de feedback e pela relação de confiança mútua, que não anula a autoridade do professor. E aí, essa é a definição de abordagem afetiva? Responda para mim, certo ou errado, no chat. Um minutinho para você. Ó, Lucília. Lucília, tem bastante tempo que a gente conversa. Que bom te ver aqui, Lucília. Obrigada. Quero te ver aqui mais vezes, hein? Tá bom. Obrigada. Muito bom te ver. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito certo. Deixa eu ver o que vocês colocaram. A Lucília acertando questão, que legal. Vamos corrigir a questão, gente, de todas as formas, ó. O item está correto porque reflete uma compreensão contemporânea da educação que valoriza a relação interpessoal entre professor e aluno como meio para facilitar a aprendizagem. A questão reforça que a presença de uma relação de confiança mútua não elimina a autoridade do professor, mas sim contribui para um ambiente em que a autoridade é exercida com respeito e compreensão, não sendo autoritária, mas sim autoritativa, ou seja, que autoriza e não demanda. Isso cria um cenário em que o aluno se sente seguro para expressar suas ideias e aprende mais eficazmente, enquanto o professor mantém seu papel de guia e facilitador do conhecimento. Essa abordagem está em consonância com teóricos da educação como Vygotsky, que enfatiza a importância de interações sociais no desenvolvimento cognitivo, e Paulo Freire, que defende a educação como prática de liberdade e valoriza o diálogo como ferramenta pedagógica. Portanto, a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. A respeito da relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem, julgue o item subsequente. A teoria freireana aponta o diálogo como uma postura necessária à relação professor-aluno e ao processo de ensino-aprendizagem. Um minutinho para você, responda para mim no chat, questão certa ou errada. Um minutinho para você, questão certa ou errada. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito certo. Deixa eu ver o que vocês responderam. Todo mundo acertou, né? Então vamos aqui, ó. O foco da questão aborda um dos aspectos centrais da obra de Paulo Freire, um renomado educador e filósofo brasileiro,
Freire é mundialmente conhecido por sua teoria crítica de educação, que tem como um dos seus fundamentos a importância do diálogo na prática educativa. Vamos entender mais sobre isso. Para Paulo Freire, o diálogo é essencial na relação entre professor e aluno, pois é por meio dele que ambos se colocam em um processo de troca de conhecimentos e experiências, transformando a educação em uma via de mão dupla. Nesse contexto, o diálogo não é apenas uma ferramenta, mas um encontro humano em que a empatia e a busca por compreensão mútua são fundamentais para a construção de um conhecimento significativo. Na obra mais famosa, Pedagogia do Oprimido, Freire critica o modelo de educação bancária, onde o aluno é visto como um mero recipiente a ser preenchido pelo conhecimento do professor. Em contraposição, ele defende uma pedagogia problematizadora, onde o aluno é encorajado a questionar e refletir sobre a realidade, tornando-se um sujeito ativo em seu processo de aprendizagem. Então, a teoria freireana enfatiza que o diálogo é uma postura necessária dentro de uma sala de aula, uma vez que ele permite que o ensino, a aprendizagem se realize de forma crítica e participativa, tá? Então, questão correta. Agora, vamos para uma parte crítica, uma parte mais difícil. Quem aqui sabe direito administrativo? Seja sincero com o seu professor. Você sabe direito administrativo ou ainda tem dificuldade? Sim ou não? Sim para sabe, não para tem dificuldade. Escreva para mim aqui no chat. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a ideia aqui, ó, a minha especialidade é a legislação e os direitos. Então, olha só, a minha ideia aqui é que a gente aprenda junto com as questões. Como nós vamos dar de 5 a 7 voltas em todo o edital até a data da prova, dá sim para a gente aprender isso aqui, e eu posso marcar aulas que sejam mais aprofundadas, de conteúdo também, para a área de direito administrativo. Tá? Lembrando que no pós-edital, os nossos encontros no pré-edital são 3 vezes por semana, né? Segunda e quarta, às 20 horas, e sábado, às 3 da tarde. No pós-edital, são 6 encontros por semana, todos os dias, tá? Menos no domingo. Vamos entender aqui, então, ó. Acerca do controle dos atos da administração pública. Julgue o item. O Poder Judiciário não poderá anular de ofício os atos da administração pública, ainda que considerados ilegais, pois depende de provocação da parte interessada. Quando ele diz de ofício, quer dizer que, olha, o Poder Judiciário acordou hoje e falou assim, aquele ato ali da administração não é bacana, vou anular aquele ato. Pode o Poder Judiciário decidir por conta própria anular um ato da administração pública? Sim ou não? Responda para mim no chat. Ou ele precisa ser provocado? Certo ou errado? Pode chutar, tá? Essa questão está correta, tá, gente? Gabarito da questão, certo. Vamos entender o que aconteceu? Ó, quando for questões de direito, eu vou destrinchar, tá? Então, olha só, tema central da questão. Controle judicial na administração pública. A questão explora se o Poder Judiciário pode atuar de ofício, ou seja, sem ser provocado, para anular os atos administrativos ilegais, ou se depende de provocação de alguma parte interessada. Depende, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, o Poder Judiciário não pode anular de ofício os atos da administração pública, ainda que considerados legais, tá certo? Mas a gente vai entender profundamente. Vem comigo. Então, olha só, legislações relevantes. Destaca-se o artigo 5º da Constituição, inciso 35.
Diz assim, ó, a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Por esse dispositivo, o Judiciário só pode atuar quando provocado. Quando provocado. Princípio da inércia do Poder Judiciário, não podendo agir de ofício na anulação de atos administrativos ilegais. Então, olha só, marque aí, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, leitura obrigatória para você que errou, tá? Você vai revisar isso aqui, ó, leitura obrigatória. Você vai revisar isso aqui amanhã de manhã. Você vai digitar assim no Google, artigo 5º, inciso 35, e vai ler 3 vezes de forma obrigatória para nunca mais errar. Olha só, jurisprudência. O STF confirma que o Judiciário só exerce o controle de legalidade dos atos administrativos quando instado, reforçando a separação de poderes e a inércia do Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário precisa ser incitado. Doutrina. Maria Silva Zanella de Pietro, a Quadrix adora copiar a CESP, né? Essa aqui é a mais utilizada. Maria Silva Zanella de Pietro, ela é uma doutrinadora lá do direito administrativo. O direito administrativo, ele é doutrinário. Afirma que o controle judicial dos atos administrativos só se exerce mediante provocação e restringe-se à análise da legalidade. Vamos ver um exemplo prático? Olha só. Se um cidadão se sente prejudicado por um ato municipal que lhe aplica multa por infração de posturas sem base legal, só poderá obter o controle judicial se ele entrar com ação para questionar a legalidade. O juiz não pode agir sozinho, sem provocação. Então, olha só, justificativa da alternativa correta. A alternativa está correta, pois o judiciário depende da provocação da parte interessada para anular atos administrativos, mesmo que ilegais, devido ao princípio da inércia e à separação dos poderes. Possível pegadinha. O enunciado pode induzir a ilegalidade, permitiria ao judiciário agir de ofício. Porém, lembre-se, o judiciário só age pela provocação, ação ou reclamação, tá? 2. Acerca do controle da administração pública, julgue o item. Controle de legalidade dos atos da administração somente poderá ocorrer mediante requerimento da parte prejudicada. Certo ou errado? Um minutinho para você. Um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Controle da legalidade dos atos da administração pública somente poderá ocorrer mediante requerimento da parte prejudicada. Errado, tá? Também pode ocorrer de próprio ofício da própria administração pública, tá? Ofício da própria administração pública. Vamos entender? Ó, gabarito errado. Vamos entender? A questão trata do controle de legalidade dos atos administrativos pela administração pública, tema fundamental para quem almeja o cargo de agente fiscal de posturas. O enunciado afirma que esse controle só pode ocorrer mediante requerimento da parte prejudicada, o que está incorreto. A legislação expressamente autoriza a administração a exercer o controle de legalidade de ofício, tá? Que eu escrevi agora há pouco, ó. Olha o que diz a lei. Lei 9.784, de 1999, diz assim no seu artigo 53. Salvo engano, essa é a lei do processo administrativo, tá? É a lei do processo administrativo. Diz assim: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidades respeitados ou
respeitados os direitos adquiridos. Quando eivados, assim, quando possuir, tá? Quando possuir vício de legalidade. Além disso, a súmula 473 do STF estabelece: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Explicação e exemplos práticos. O controle dos atos administrativos pode ser feito tanto por provocação de interessados quanto por iniciativa da própria administração, que é o princípio da autotutela. Por exemplo, se o município conceder um alvará de funcionamento de forma ilegal, a própria prefeitura, olha só, a própria prefeitura pode anulá-lo, mesmo que ninguém tenha apresentado reclamação. Ou seja, a prefeitura anula o ato de forma como? De ofício. Aí eu deixei mais aqui algumas coisinhas para vocês verem, ó, doutrina, pegadinhas, vocês dão uma olhadinha em casa, tá? Vamos para a última questão de hoje. Considerando as formas de controle e responsabilização da administração pública, julgue o item seguinte. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público constitui uma forma de controle judicial dos atos da administração pública, destinada a resguardar os interesses difusos e coletivos. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão correto, tá? Vamos entender. O item aborda controle judicial dos atos da administração pública, por meio da ação civil pública, ACP. Com foco em proteger interesses difusos e coletivos, o candidato precisa saber quando e como a ação civil pública é instrumento de controle pelo judiciário contra legalidades e lesões e interesses coletivos. Olha o que diz a Constituição, no artigo 129, inciso 3º. São funções institucionais do Ministério Público promover um inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Olha o que diz a Lei 7.347 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, no artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por danos a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, ao patrimônio público e social. Exemplo prático. Se um órgão público autoriza obras que afetam negativamente o meio ambiente, cabe ao MP propor ação civil pública para obrigar o órgão a reparar danos ambientais, controle judicial sob ato administrativo para proteger interesse público, tá? Então é isso, gente. Na aula de hoje, nós vimos aí os conteúdos do dia 10. Lembrando que na quarta-feira... Calma aí, que eu ainda não terminei, tá? Espere um minutinho. Lembrando que na quarta-feira, ó, hoje nós vimos os conteúdos do dia 10. Na quarta-feira, nós vamos estudar o simulado de número 11, com Plano Distrital da Política para as Mulheres, Português, termos integrantes da oração, Tendências pedagógicas na prática escolar, Pedagogia com dinâmica do trabalho e Educação inclusiva com o papel do professor na formação, aplicação, revisão e ampliação da adequação curricular, o papel do professor no processo de ensino e de aprendizagem da educação especial inclusiva. Então, olha só, lembrando, ó, que a mentoria para professor efetivo do DF é um acompanhamento individual e personalizado, que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos que está em tela, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias, com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado,
Tem mais de 30 mil questões comentadas com apenas um clique dentro do seu guia de estudos. Temos as lives todas as segundas e quartas, 20 horas, que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, como estamos fazendo agora. Estamos dando uma primeira volta no edital. Depois vamos ver as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação. Depois vamos dar mais voltas no edital. Você recebe também o meu curso de redação com 10 aulas ao vivo, 4 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, modelos prontos e esqueleto de redação. Lembrando, olha só, calma aí, vai voltar a câmera. Lembrando que eu estou na promoção de Black Friday da mentoria, tá? Eu estou na promoção de Black Friday da mentoria. O Rossini, da minha equipe, que ele é o meu representante de vendas, ele vai entrar em contato com você agora, após a live, para te liberar algumas lives de bônus para você que perdeu as primeiras lives, tá? E te oferecer a promoção da mentoria, ó. A mentoria, na promoção de Black Friday, ela tá saindo de 1.500 por apenas 6 vezes de R$ 133 no cartão, ou R$ 697 à vista. E você ainda tem 14 dias incondicionais de garantia. Nesse período, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu ainda devolvo o seu dinheiro, tá? Essa semana eu tenho 3 vagas disponíveis. 3 vagas disponíveis na promoção da mentoria, na promoção de Black Friday. Então, olha só, você está super convidada para participar da aula de quarta-feira. Venha mesmo, vamos participar e vamos lá buscar o seu melhor resultado. Vocês gostaram da aula de hoje? Escrevam aí para mim no chat. Vocês gostaram da aula de hoje? Gostaram? Vanete, bem-vinda também. Maria Silva, acho que é a Jussiara. Gente, a Neude falou assim, aula incrível, eu tô comendo uma balinha aqui, eu tô morrendo de fome. Vou jantar daqui a pouco. Aula incrível, gratidão, prof. Só cansada, a André falou, ainda teve Enem. Como foi sua prova, André, do Enem? Fala para mim lá no zap. A Maria Silva, sim, sou a Jussiara. Gente, então é isso, tá? Quem tiver alguma dúvida dos meus alunos, fala comigo lá no WhatsApp. Quem ainda não é meu aluno, Rossini vai te ligar, vai entrar em contato para oferecer a mentoria e para te dar alguns bônus que eu vou liberar para você. Então, atenda ele. Um beijo no seu coração e a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau!